Olá, começa agora o programa Silvana Rezende. É muito bom poder contar com você e estar aqui para poder falar de empreendedorismo, que é a nossa linha mestra aqui do nosso programa, né? Principalmente no momento pelo qual passa o Brasil. Mas as pesquisas estão saindo e o que nós estamos recebendo dos dados econômicos é que pelo menos parou de piorar. Isso é muito importante, até pelo assunto que nós temos aqui dentro do nosso programa sempre, para o Brasil como um todo, né? E nós esperamos que o Brasil possa, sim, a médio prazo, voltar a crescer. É claro que essa retomada não será da noite para o dia, porque, na verdade, foram anos, né? A gente afundando, e não é da noite para o dia que a gente vai novamente ter empregos aí, sobrando como nós tínhamos antes, né? Nós estamos percebendo que esses dados de emprego ainda estão muito ruins, né? Que na verdade as empresas ainda estão demitindo, porque entre a notícia ruim de que está faltando dinheiro no mercado, de que os empresários não estão indo muito bem, de que o varejo não está vendendo e por conta disso a indústria também não está fabricando, daí até se demitir demora um pouco. E o que acontece? Demite-se e agora para voltar a contratar também nós vamos demorar um pouco. E para falar sobre esse assunto e outros mais, nós temos aqui hoje mais um empresário de sucesso que vai contar um pouquinho da sua história, dos seus desafios e de para onde vai esse Brasil agora. Eu vou falar com Levi Seregato, que é empresário do ramo de gráfica em Ribeirão Preto e no Brasil. Levi, seja bem-vindo. Obrigado pelo convite. É uma satisfação honra. muito grande estar aqui no seu programa. Fica aí sentado com a gente para bater esse papo e contar um pouquinho, né, do que você sabe. Até para passar um pouquinho para os nossos telespectadores, o que você anda fazendo hoje, né, Levi? Porque Sim. você é dono de gráfica, Sim. mas você hoje participa de várias entidades. Isso mesmo. Quais são? Então, hoje eu estou na presidência da Associação Brasileira da Indústria Gráfica, na presidência do Sindicato das Indústrias Gráficas do Estado de São Paulo, tenho um escritório de advocacia voltado principalmente para o patronal, na área trabalhista, e a gráfica, e tenho a família. Caramba! Eu então vou começar de um outro ponto. Eu queria saber um pouquinho da sua história, mas é muito interessante. Como é que você dribla tudo isso, Levi? Porque essas entidades, elas não têm sede em Ribeirão Preto, têm sede fora. Então você tem que estar sempre nas reuniões, sempre viajando. Como é que você divide teu tempo, administra teu tempo? Então, eu vejo de uma forma muito simples, né? A Abigraf Nacional, a sede é em Brasília, o Sindicato das Indústrias Gráficas, a sede é em São Paulo, capital. A gráfica está em Ribeirão Preto e o escritório está em Ribeirão Preto também. O importante, Silvana, é você trabalhar em equipe. A coisa mais maravilhosa do mundo é você construir pessoas. Você pega uma pessoa, vai lapidando, vai trabalhando e ela vai agregando com você. E o que acontece? Você não precisa tocar todos os instrumentos de uma orquestra, mas você tem que ser um maestro. Você tem que ter ouvido, tem que ter percepção, tem que ter sensibilidade. E é isso que eu faço. Então hoje você tem, por exemplo, um pré-posto, vamos dizer assim, Sim. na gráfica. Sim. Tá. Você tem alguém também... A diretoria em Brasília, a diretoria em São Paulo. Eu faço uma reunião uma vez por semana com eles. Tá, e você viaja, então, Viajo, toda semana você está fora. Isso. Tá. E além disso, por conta do cargo de presidente da Abigraf Nacional, né, lembrando que o Brasil hoje tem 21 mil gráficas, né, tem 210 mil trabalhadores, estamos nos 27 estados da federação. Por conta disso, a gente sempre é convidado a participar de reuniões nos ministérios, no governo, enfim, né? Mas tudo é uma questão de você acomodar a agenda e ter a disposição para a realização.
Diz o ditado que quando você precisa de alguém para fazer alguma coisa para você, procure alguém bastante ocupado, porque ele vai achar um tempo e faz. Né? Você acredita que já falaram isso para mim uma vez? Me convidaram para ser coordenadora de um curso numa universidade. Eu falei, mas eu não tenho mais tempo. A pessoa falou, é por isso que eu estou te chamando. Exatamente. Porque quem tem tempo sobrando não vai fazer. Não vai, exatamente isso. Eu sou extremamente otimista, aliás, eu sou um otimista irrecuperável. Vou ser sempre otimista. Eu vejo que é uma graça de Deus estarmos aqui vivos, né, trabalhando e podendo ajudar as pessoas. Né? Não penso em descanso, em parar, porque penso que temos a eternidade para descansar. Um dia descansaremos para sempre. Tancredo Neves dizia isso, né? Então vamos aproveitar. Eu tenho eternidade para descansar. Mas nisso aí, como é que é a tua vida? Que horas que você levanta? Quantas horas por dia você trabalha? Tá. Eu acordo todos os dias entre 4h30 e 5 horas da manhã. Né? Mas durmo cedo, entre meia-noite e 1h já estou dormindo. Não, isso não é cedo. Então você dorme... Durmo 4 horas, de 4 a 5 horas. E levanta bem? Tranquilamente. Mas você sempre dormiu pouco assim? Sempre, desde a época de estudante, aproveitava aí a noite para estudar, para preparar os trabalhos, né? E não me faz falta nenhuma, tranquilo. E não durmo durante o dia também, nunca. Tá. Aí chega na empresa... Chego na empresa, 6 horas eu estou na empresa. 5h30, 6 horas. E aí já vejo todas as tarefas do dia, né? E aí a gente já vai despachando. E tem tempo para a família, para o lazer, para o exercício físico? Estando em Ribeirão Preto, almoço todos os dias em casa, com a família, sem celular presente, né? Porque hoje o celular passou a ser uma barreira entre as pessoas da família, né? Sentam ao redor da mesa, cada um com o seu celular, ninguém conversa. Às vezes eu converso pelo celular, né? Tenho tempo, procuro saber, tenho uma filha com 17 anos, acompanho na escola, viajo na maionese junto, entendeu? E que é um desafio também, né? Mas olha, você disse que formou pessoas, eu trabalho com consultoria em gestão Sim. de pessoas e na verdade, a maior reclamação, né? Que as pessoas não abraçam como devem abraçar, né? Que está muito difícil encontrar gente comprometida. Como é que você conseguiu fazer isso, Levi? Qual é a sua receita? Acho que para quem está nos assistindo, né? Para também saber e fazer na sua empresa. Então, a primeira, penso que o ponto número 1 é você ter determinação, paciência e acreditar no ser humano. Nós temos que acreditar, né? Porque o ser humano não é aquela receita de bolo, né? Que você fala, preciso de uma pessoa para uma determinada função, né? Ele tem que ter 18 quilos, 38 quilos, tem que medir 1,60 m, tem que ser careca. Não existe isso. Você tem que... A pessoa, é uma obra de todo dia, não é uma obra de um dia só, né? É como você ter uma plantinha na sua casa, todo dia ela precisa de um pouquinho de água. Não adianta jogar um balde de água e nem adianta deixar sem água e depois querer compensar, né? Eu acredito nas pessoas, são elas e somos nós, né, que fazemos as coisas andarem. O resto é tudo material, é físico, por si só não funciona. Né? Mas essas pessoas, você contratou essas pessoas, hoje então você tem na gráfica alguém que dirige com você. Sim, é alguém da sua família? É o meu filho. É o seu filho, então você formou teu filho para estar dirigindo. Claro, exatamente. Mas até hoje é uma obra de todo dia eu preciso sentar com ele e conversar. Não é uma coisa assim que você dá uma receita e fala assim, olha... É isso, né? Daqui para frente você toca. Não é assim. Você foi acompanhando. Continua. Você deixou ele errar ou você sempre tinha receita? Deixei errar também. Tem que errar, porque os erros, eles ocorrem e é com eles que a gente cresce e a gente aprende. Né? Agora, você falou a questão do filho. Tem muita gente... Como é que é? O teu filho já começou num cargo top na empresa ou você fez ele aprender um pouquinho antes? Não, ele começou no primeiro degrau da escada, né? Entrou lá praticamente como um office boy, auxiliando, depois auxiliando na produção, auxiliando no escritório, né? Porque senão você não sabe, né, como é que a coisa funciona. Exatamente. Não adianta você colocar o seu filho, eu vejo muito nas empresas onde eu ando por esse Brasil, né? Duas coisas me chamam muita atenção. A primeira, você chega na sala da diretoria, do dono da empresa, daquele que fundou, né? E com o maior orgulho ele mostra uma sala e está lá uma plaquinha assim na porta da sala. Diretor comercial, ele fala, esse é meu filho, né? Aí, que horas são agora? 12:00. Não, hoje ele não veio, hoje ele não estava bem, vai dormir até mais tarde. Aí você olha a outra porta. Diretor financeiro administrativo. Não, esse é meu genro. O meu genro, ele sabe o que acontece? Ele tem dia que ele está com labirintite, ele não está passando bem, ele não veio. Então você constrói a casa pelo telhado.
né? Você dá as coisas lá em cima, né? E ele não sabe o que está acontecendo aqui embaixo, né? Porque enquanto o filho está dormindo, o genro está dormindo, a empresa está rodando, os funcionários estão lá precisando de alguma coisa para dar um direcionamento. E aí passa a não ter exemplo também, não é? Passa a não ter exemplo. Passa a não Exatamente. ter. Isso aqui é mais importante. E aí depois, no escritório de advocacia também, você tem uma pessoa de confiança. Lá eu tenho uma equipe de advogados, né? Tem uma advogada que é a chefe, vamos dizer assim, que toca, né? Mas também é a mesma coisa, você tem que todo dia estudar, ler os processos, dar parecer, né? Ouvir. Todos os dias você fica um tempo na gráfica, um tempo exatamente. no escritório de advocacia. Estando em Ribeirão, sim. Assim exatamente. que você faz. Existem os dias que eu vou fazer sustentação oral no Tribunal de Campinas, né? E no TST em Brasília. Isso sou eu mesmo que faço, né? Porque aí depende não só da questão de conhecimento jurídico, mas depende de traquejo, experiência, né? Confiança, né? Você tem hora para desligar a vida profissional todo dia? Então, eu normalmente, 11 horas, 10 e meia da noite, assim, eu desligo, né? Mas você desliga a vida profissional ou você desliga... Aí vou para casa, tá certo? 11 da noite? 10 horas, mais ou menos. Aí estou em casa... Então você trabalha das 6 da manhã até às 10. 11 da... Mais ou menos isso. Que horas né? que você dá para sua família? Então, os horários de almoço são sagrados, né? Esse horário que eu estou em casa, eles ainda estão me aguardando, a gente conversa. E os finais de semana, que geralmente, final de semana, leia-se domingo, não é sábado e domingo, é domingo, né? Então você não tem tempo para uma atividade física? Atividade física é essa que eu já faço, né? Corre para lá, corre para cá. Levi, não é. Não, mas eu não tenho. Física. Não, realmente, isso eu não tenho feito. Não tenho feito e precisaria fazer. Né? Você acha que falta? Falta. Até porque, quando eu era jovem, tinha 16, 17 anos, eu morava em São Paulo e o meu sonho era jogar no Corinthians. E eu cheguei lá e treinar e bater bola e tal, e eu queria ser jogador de futebol, né? Eu achava aquilo uma coisa fantástica, né? Sou filho único e o meu pai não, achava que eu tinha que estudar, que futebol não dá futuro e tal, né? Mas aí joguei muito futebol durante a vida toda. E às vezes eu estou dormindo e ainda estou jogando futebol, estou chutando o travesseiro. Pensando naquilo que tem que fazer no dia seguinte. É. Mas olha, você acabou estudando muito, né? Muito. Porque você fez direito. Fiz direito, administração de empresa e economia. Aliás, economia eu faço até hoje, né? A gente faz economia todo dia. O tempo inteiro. Falando de economia, tá? Eu abri o programa dizendo que pelo menos os dados aí Sim. estão parando de piorar. Você falou que é otimista, mas Sim. você com um empresário como com contato com empresários do ramo de gráfica do Brasil todo, com contatos em Brasília e em São Paulo, como é que você vê? Tem esperança aí para a nossa economia? Tem muita esperança. Eu acho que o Brasil é muito grande. O potencial é gigantesco. Os empresários e as pessoas brasileiros são ótimos. Nós temos um contingente de jovens preparados para o mercado, engenheiros, advogados, médicos, enfim, tudo. Né? Pessoas assim que é só você abrir as portas, eles vão fazer acontecer. O Brasil hoje produz 200 milhões de grãos, de grãos, né? De soja, milho, 200 milhões de cabeça de gado. Nós somos campeões de um monte de coisas. Mas o que faz agora? O que vai fazer agora a gente sair dessa crise? O índice de confiança. Né? O índice de confiança estava muito baixo, nós não estávamos acreditando em nada mais. E agora surgiu uma luz no fundo do túnel. Né? O índice de confiança está sendo recuperado, as empresas estão começando a andar. É lento, né? Porque a operação desmonte foi muito cruel, né? E nós temos agora que montar tudo outra vez. Mas a capacidade do empresário brasileiro, Silvana, é fantástica. Você acredita que, porque houve muita demissão, Sim. inclusive no teu setor Sim. deve ter havido muita Claro. também, né? Você acredita que a partir de quando que a gente pode tentar ver aí uma mudança? Então, já está no mercado, assim, em cursos, já estão começando, algumas empresas já estão contratando, né? Muitas empresas também aproveitaram a oportunidade e acabaram fazendo uma reciclagem técnica, né? Então, tinha aquele funcionário que eu estava tolerando, tal, de repente eu aproveito a crise e já faço uma lipoaspiração e já limpo, né?
E isso, infelizmente, ocorre no mercado. Isso faz também, tem um lado positivo disso, né? De que as pessoas começam a tentar se qualificar melhor também. Sim. Porque antes as empresas estavam laçando gente, Isso, não é? Até pessoas sem qualificação. Então agora as pessoas têm que tentar se qualificar, né? Então, duas coisas ocorriam ao mesmo tempo. Você contratava pessoas sem qualificação e a empresa, tendo em vista a premência de admitir, de atender os pedidos, ela também não qualificava. Então, a gente não pode só jogar nas costas do trabalhador. O empresário tem culpa também, né? Porque quando você coloca alguém numa determinada função, você tem que qualificar. Treinar quando essa você pessoa. extingue uma determinada função, você pode requalificar para outra função, né? E essa mentalidade, ela já está sendo muito presente nas empresas, tenho visto isso. As pessoas estão mais preocupadas em preparar, como você disse, acompanhar, treinar, sim. né? O que você acha hoje que são os maiores desafios para a gente? Nós temos altos impostos, né? Ou o que fazer para enfrentar os desafios? Altos impostos, uma mão de obra que ainda não é qualificada como outros países, né, mais desenvolvidos. Como é que você, como empresário, como é que você tem visto os empresários do seu setor e de outros setores dando um jeito, né, para resolver essa questão? Então, depende, a economia, eu vou me socorrer de uma figura geométrica, né, do poliedro, ela tem vários lados, né? Então, por exemplo, o que é perverso e cruel hoje para o empresário é a taxa de juros. Por quê? Você vai investir num equipamento, numa máquina, os juros é muito elevado, são muito elevados. As garantias exigidas pelos bancos são muito grandes. Você vai tomar dinheiro para capital de giro, para girar um negócio, é muito elevado, tá certo? O consumidor que entra no cheque especial, ele vai sucumbindo a cada minuto, né? Os juros é tão alto que a gente pode até precificar em minutos, né? Quanto ele paga de juros por minuto, né? A questão da dívida pública, que é gigantesca, né? Hoje nós estamos com 3 trilhões, né, de reais de dívida pública, a Selic é 14,25, quer dizer, cada um ponto percentual na Selic, nós estamos falando em 30 bi de juros. Sim. E os juros é uma coisa assim que não agrega, não constrói, né? Não soma, né? Se eu colocar juros nesse copo, não acontece nada, continua sendo o mesmo copo, sem tecnologia, sem nada. Você acredita que esse governo agora, se realmente o impeachment passar, vocês em Brasília, os empresários juntos, vocês acreditam que isso pode reduzir? Uma coisa boa que eu tenho percebido é o seguinte, ninguém mais está olhando, né, no horizonte do impeachment do Congresso. Nós já conseguimos olhar lá na frente. Para nós, isso já é um fato superado. Nós não estamos mais perdendo tempo com isso. O pessoal já está enxergando além do horizonte, vamos dizer, né? Mas veja, você falou de taxa de juros, os impostos são muito elevados. 40% do PIB de carga tributária é muita coisa. Cada R$1.000, R$400 imposto, né? E o pior, esse imposto ele não é devolvido à sociedade como serviços, etc, etc, né? A mão de obra, veja, até que não é uma coisa tão desastrosa, né? Quando você fala que um trabalhador ganha $1.000 por mês, né, R$3.000, que é um salário médio, vamos dizer assim, né? Ele não é uma coisa tão assim que vai quebrar a empresa, que a empresa não possa pagar, né? O problema é que você não consegue colocar no preço. Por quê? Porque no seu preço vai a matéria-prima, a produção, etc., a mão de obra, e aí imposto e juros, aí seu preço fica na lua. Ou seja, a gente poderia colocar um preço muito menor. Menor, né? Exatamente. Se não tivesse tanto imposto. Agora o seguinte, você é um empresário, a sua gráfica você montou em? 1970. 1970, então está aí com 46 anos. Isso, quer dizer, um exemplo mesmo, fantástico que está passando por várias crises, né? Para terminar aqui, eu quero que você fale, você como empresário de sucesso, com empresários que estão nos assistindo agora, pessoas que estão passando por dificuldades, pessoas que estão pensando em montar a sua empresa, qual a dica maior que você dá para essas pessoas? Ok. Para quem vai montar a empresa, pesquise, tá certo? Para eventualmente não estar pegando no rabo do elefante pensando que você já tromba. Quer dizer, para não cometer equívocos, né? Então, pesquise naquilo que você vai investir, veja quem são os concorrentes e veja onde está o seu mercado.
o senhor hoje de tudo é o mercado. Quando o mercado compra, qualquer coisa funciona, tá certo? Esse é para quem vai começar. Para quem está e já está desgastado, cansado, sempre ouviu o mesmo discurso, a mesma coisa e tal, né? Eu penso o seguinte, não existe faculdade para empresário. Existe faculdade de administração, de direito. O empresário ele é nato, ele ousa, ele tem coragem, né? Então ele tem que buscar no fundo do baú essa coragem, essa ousadia e continuar acreditando, reciclando, indo atrás, acreditando, evitar muitas vezes dar ouvidos. Existe um grande conselho, né, vigente aqui no país, é um conselho que funciona 24 horas por dia e não cobra nada. É o conselho dos palpiteiros. Né? Esses você tem que sair fora. Não adianta dar palpite. Você tem que ver pela sua intuição e vai Deixa em frente. A torcida de lado. Isso. É igual estar no meio do campo com a torcida xingando, Isso, não é vai isso? em frente. Olha para o gol faça o seu jogo, isso corre. mesmo. Legal, Levi, olha, muito obrigada. Gostei muito de conversar com você. Obrigado. Como sempre, obrigada pelas dicas. Muito obrigado pela oportunidade. Obrigada. Estamos sempre à disposição. Continue aí com esse sucesso todo. Muito obrigado. Tá. A gente agora vai para um rápido intervalo. Daqui a pouquinho a gente volta. Como liderar, como motivar, como ter gente mais comprometida com o trabalho, como fazer com que os melhores colaboradores permaneçam na empresa. Estes são os grandes desafios das palestras de Silvana Rezende. Preparar todos os colaboradores para os novos tempos, porque se você, como líder, não der importância, você pode arruinar a empresa. Os tempos mudaram, as pessoas mudaram, as empresas mudaram e o jeito de administrar também mudou. É aí que eu entro para te auxiliar, com palestras, treinamentos e coaching. Silvana Rezende tem atendido muitas empresas para falar de liderança, motivação, empreendedorismo, geração Y, a mulher no mercado de trabalho e muito mais. Ela mistura teoria e prática, tudo de forma descontraída e baseada em muito estudo e a experiência como consultora em gestão de pessoas e desenvolvimento humano. Silvana Rezende prepara palestras e treinamentos de acordo com a necessidade da empresa. O importante é despertar uma autoanálise e fazer com que as pessoas parem de se justificar e colocar a culpa nos outros. Por isso, além de palestras e treinamentos, Silvana trabalha com coaching. Escolha sua meta que ela vai te auxiliar a alcançá-la. Mais informações pelo site www.silvanarezende.com.br. Olá, nós estamos de volta agora e a gente está sempre aqui auxiliando o empresário, auxiliando o colaborador, auxiliando as pessoas, não é isso? Eu estou dentro das empresas enquanto consultora de gestão de pessoas e o que eu percebo muito nas empresas e na vida como um todo é que comunicação é um grande entrave. Por quê? As pessoas até acham que se comunicaram e comunicaram bem, mas as outras pessoas não entendem daquela forma, não é? Mas eu expliquei. E aí? Além disso, tem aquela coisa de você falar de um jeito e a outra pessoa se magoar com a forma que você falou. O
que está acontecendo de errado nessa comunicação? Por isso, nós temos aqui hoje uma psicóloga, que é a Lúcia Nabão, que é hoje especialista em comunicação não violenta, né? Cada vez mais as coisas estão aparecendo, aí está segmentando, né? Por que apareceu essa necessidade? Justamente pelos entraves da comunicação, das pessoas acharem que estão comunicando assertivamente e não estão conseguindo fazer isso, Lúcia? É por aí mesmo, Silvana. A comunicação não violenta nasceu de uma percepção, né, desse sistematizador que foi o Marshall Rosenberg, um americano psicólogo. Ele começou a perceber, ele viveu pessoalmente vários tipos de preconceitos em escolas, desde que ele era garoto, né, por ser judeu, ele foi muito discriminado. E ele começou a se intrigar com isso. O que havia no ser humano, né, que uns, né, iam contra os outros, né? Esse olhar de um ser humano para o outro como inimigo, né? E ele foi estudar psicologia e foi encontrando algumas questões, e aí ele juntou um pouquinho com o que Mahatma Gandhi falava, né, da não violência. E o que ele encontrou foi que nós temos introjetados, por conta da nossa cultura, uma linguagem que é uma linguagem de julgamentos. É como se o tempo todo a gente, nas nossas interações, a gente fizesse um julgamento moralizante, né? Fulano é egoísta, fulano é displicente, olha como ele é negligente com isso, olha, né? E esse tipo de julgamento que a gente faz mentalmente o tempo todo, né? Às vezes verbalizando, às vezes não, vai criando uma desconexão entre as pessoas, né? Se eu chamo o outro, esse outro que eu estou convivendo, ou na minha casa, ou no meu trabalho, né? Ou mesmo entre os países, essa abordagem da comunicação não violenta, ela é usada também para ajudar nos conflitos internacionais. Então, se eu passo a achar que o outro, né, é um outro ruim, né, eu não tenho conversação com ele, eu não tenho conexão com ele. Agora, se eu me abstenho desse julgamento, eu deixo ele de lado, não é que eu não vou fazer, a gente faz julgamentos, é espontâneo, mas se eu deixo esse julgamento de lado um pouquinho e vou buscar o que é o humano no outro, eu humanizo as minhas relações. E aí eu tenho a chance, pelo menos, de produzir uma conexão. Você consegue exemplificar alguma coisa que a gente, até para quem está assistindo, aprender um pouquinho? Sim, bem simples. Vamos imaginar, né, uma família. Então, em casa, a mãe que pede para o filho criança, o filho adolescente, o tempo todo arrumar as coisas, chegar da escola, não deixar livros jogados, enfim, né? Ter um pouquinho de ordem na casa, colaborar nesse sentido, né? A mãe pode chegar e falar de uma forma agressiva. Você é um bagunceiro, eu já cansei de te pedir, você não faz. O que acontece? Como que o outro reage quando ouve assim, né? Não quero nem escutar, não sou bagunceiro, não vou fazer. E aí não tem a conexão, né? A comunicação não foi sadia, não foi boa, não foi proveitosa. Agora, se a mãe chega e fala assim, olha, eu preciso de um pouco de ordem aqui em casa, né? O nosso ambiente pode ficar muito melhor. Eu gostaria de saber se você está disposto a colaborar com essa ordem, né? Arrumando as suas coisas aqui da sala, né, da nossa área comum. Tá. Então, muito provavelmente esse adolescente, essa criança, vai entender de outra forma e vai responder de outra forma. Tá. E aí, se isso não acontecer, tudo bem que ele melhore, vamos supor que ele melhore, mas continue ainda aquém do que a mãe precisa.
Ou no ambiente de trabalho também, você dá um feedback dessa forma para o colaborador Sim. e ele também ainda continua aquém. Qual que é o segundo passo, Lúcia? É estabelecer acordos. A comunicação não violenta, ela busca acordos, né? Da comunicação não violenta já está nascendo, por exemplo, os processos de justiça restaurativa, né, de círculos restaurativos. O que é isso? É colocar pessoas em conflito, né, para conversar, em círculo. E então, ao invés de pensar em punição, que a gente está vendo que não ajuda muito, não adianta muito, né? Que acordos que nós podemos criar, né, para fazer as coisas de um outro jeito. E isso abre também um espaço para ouvir mais a outra pessoa também. Para ouvir. E isso é importante, porque o que o Marshall encontrou é que todo ser humano ele tem as mesmas necessidades. Essa palavra é muito importante na comunicação não violenta. O que são as necessidades humanas universais, né? É o que todo mundo precisa, se sentir respeitado, né? Pertencer, né? Ser amado, todas as nossas necessidades materiais, fisiológicas, não é? Então, quando o ser humano, né, tem as necessidades dele atendidas, ele está bem, ele está satisfeito, ele está, né, ele vai para a vida, ele vai para a comunidade de uma forma boa. E se ele não tem essas Então, satisfeitas, ele pode também trabalhar com isso sem culpar o outro por aquela falta que ele tem. Por isso, os acordos, né? A construção de acordos é importante. Então, o que eu preciso e o que você precisa para ficar bom para todo mundo, né? Que acordos que nós vamos construir juntos. É né? interessante também que parte muito, né? Eu até quero mostrar um pouquinho o livro, dá para a gente mostrar aqui, que é, na verdade, quem você falou que foi o idealizador, Sim. né? Comunicação não violenta, tá dando para mostrar, técnicas para aprimorar relacionamentos pessoais e profissionais. Seria muito bom que todo mundo lesse, né? É um pra livro entender. muito bom. Né? Fica uma dica hoje, né? Do programa Silvana Rezende, da Lúcia Nabão, que é psicóloga, para que as pessoas... Tá dando para ver aqui? Assim... E aí, eu acho que uma coisa que é interessante também, Lúcia, que se ensina aqui, até para ter essa comunicação, a empatia, né? Ou seja, você se colocar no lugar do outro e tentar sentir aquilo que o outro está sentindo. Nessa abordagem, a empatia é um tema importante, tanto quanto a compaixão, né? E tanto a autoempatia, a autocompaixão, como a compaixão e a empatia pelo outro. No sentido de, dentro da cultura, dentro da tradição, dentro dos valores daquela pessoa, do contexto de vida dela, o que é importante para ela? Né? Ela pensa diferente de mim porque ela passou por experiências diferentes. Isso. E a outra coisa, a comunicação não violenta fala muito da escuta. Né, da escuta empática. Então, a gente vai aprendendo a conversar e a escutar o que o outro fala, não para responder, porque a gente automaticamente quer responder. A pessoa está falando, a gente já está pensando no que vai responder. Falar. Exatamente. E o que a gente vai aprendendo é algo assim, primeiro eu vou tentar compreender o que o outro está me falando. Depois eu processo e respondo ou não respondo, porque quando eu ponho minha presença para empaticamente ouvir o outro, às vezes não precisa de resposta. A minha presença é uma resposta que vai transformar o nosso diálogo, que vai tornar isso satisfatório. Muito interessante, Lúcia, porque eu coloco muito isso também,
porque as pessoas precisam ser ouvidas e se quando ela se sente ouvida, aquela pessoa parou para me ouvir. É melhor você ouvir por 1 minuto, mas está ali 100% naquele 1 minuto, não é? A que você fique o tempo inteiro, daqui a pouquinho, ouvindo pelo corredor, não é assim? Isso. Ou falando junto, né? A gente vê as pessoas com mais habilidades para falar do que para ouvir, né? Então, e como é difícil, não é? Disso. E como é difícil. Agora, o tom de voz também muda nessa comunicação não violenta? Você fala de um jeito, você fala de um jeito tranquilo, você fala pausado, devagar. Pode-se ter uma comunicação não violenta falando de outra forma? Claro, pode. E uma coisa interessante disso é que, às vezes, a comunicação não violenta, ela é confundida com passividade, né? E não é, muito pelo contrário. Até porque a gente trabalha com a autocompaixão, no sentido de eu preciso legitimar todas as minhas necessidades. Então, né, veja o exemplo do Gandhi. Né? O Gandhi falou em paz o tempo todo, mas ele teve ações revolucionárias para conquistar a independência da Índia. Ele não foi nada passivo, né? Nada acomodado. Então, não se trata disso, muito pelo contrário. Essa comunicação te dá elementos, não é? Para você buscar a satisfação de necessidades humanas e que são legítimas. Do outro e só suas que também. De um jeito bom, não de um jeito que você olha o outro como inimigo, não de um jeito que você desumaniza as relações. Ou seja, né? é uma fala com boas intenções. É com boas carregada intenções, de boas intenções. Com um trabalho interior, né? Onde você vai deixar a sua destrutividade, a sua negatividade de lado, vai transformar isso em algo mais construtivo. Legal. Né? Lúcia, olha, muito obrigada, tá? E muito bom saber que tem gente preocupada em ensinando outras pessoas a comunicação não violenta. Parabéns pelo teu trabalho muito também. Obrigada, tá? Obrigada pela oportunidade. Isso, a gente está aqui às ordens para falar de coisas boas, tá? Obrigada. Olha, nós vamos agora então para um rápido intervalo, daqui a pouquinho a gente volta com mais dicas, não saia daí, olha que você vai ver como é que você vai poder relaxar no teu trabalho também e na sua vida. Daqui a pouco a gente volta. Como liderar, como motivar, como ter gente mais comprometida com o trabalho, como fazer com que os melhores colaboradores permaneçam na empresa. Estes são os grandes desafios das palestras de Silvana Rezende. Preparar todos os colaboradores para os novos tempos, porque se você, como líder, não der importância, você pode arruinar a empresa. Os tempos mudaram, as pessoas mudaram, as empresas mudaram e o jeito de administrar também mudou. É aí que eu entro para te auxiliar, com palestras, treinamentos e coaching. Silvana Rezende tem atendido muitas empresas para falar de liderança, motivação, empreendedorismo, geração Y, a mulher no mercado de trabalho e muito mais. Ela mistura teoria e prática, tudo de forma descontraída e baseada em muito estudo e a experiência como consultora em gestão de pessoas e desenvolvimento humano.
Silvana Rezende prepara palestras e treinamentos de acordo com a necessidade da empresa. O importante é despertar uma autoanálise e fazer com que as pessoas parem de se justificar e colocar a culpa nos outros. Por isso, além de palestras e treinamentos, Silvana trabalha com coaching. Escolha sua meta, que ela vai te auxiliar a alcançá-la. Mais informações pelo site www.silvanarezende.com.br. Olá, nós estamos de volta. E olha, eu tenho recebido muitas perguntas pelo e-mail, pelo site também, no YouTube, por conta do trabalho que eu tenho feito de desenvolvimento humano. Eu, como coach, tenho sempre gravado dicas para as pessoas nessa área de comportamento, né? E está sendo muito interessante porque eu acredito que a gente acaba também contribuindo com o desenvolvimento das pessoas. É muito bom saber que a gente pode dividir aquilo que a gente está aprendendo. E aí, eu decidi, então, abrir essas perguntas aqui, porque com isso, além de responder para a pessoa, eu posso estar contribuindo com outras pessoas também. Então, a cada programa, eu quero muito estar respondendo alguma pergunta que eu recebo. E eu quero aqui agora abrir para você. Se você tiver alguma pergunta que você queira fazer no ambiente de trabalho, ligado a coaching, ligado a desenvolvimento pessoal, a comportamento, mande para mim, tá? Você pode postar no Face, você pode mandar também para o e-mail contato@silvanarezende.com.br, tá bom? Então nós vamos hoje para a dica de hoje que eu vou falar para você. Olha, eu agora tenho a pergunta que chegou para mim dessa semana para estar explicando para você. Eu quero que você solte então a pergunta. Oi, Silvana, tenho assistido aos seus vídeos no YouTube e tenho gostado muito. Por favor, preciso de ajuda. A minha ansiedade tem me prejudicado muito. Nunca consigo relaxar e nem consigo fazer o meu trabalho render. O que posso fazer? Esther de Faria. Olha, esta é uma pergunta que muitas pessoas me fazem no dia a dia. Ansiedade. Nós podemos falar o seguinte: nós temos hoje dois grandes males na atualidade: depressão e ansiedade. E como é que eu vou exemplificar isso para você? Imagine-se num carro dirigindo numa estrada, ok? A pessoa que tem a tendência à depressão é aquela pessoa que fica sempre olhando para o retrovisor, olhando para o que passou na vida dela. Aquela pessoa sempre reclama do que está atrás. É uma pessoa que muitas vezes é muito ressentida com o que aconteceu, com algum trauma que tenha acontecido, que pode ser alguma coisa muito grave mesmo. Mas a pessoa tem mais dificuldade de superar aquilo tudo. É uma pessoa que guarda muito mais mágoa, aquela pessoa muito mais rancorosa, inconsciente ou inconscientemente. E o que é a ansiedade? A ansiedade é aquela pessoa que está sempre à frente, ela quer saber só onde ela vai chegar o tempo inteiro, olhando lá para frente. Ela está preocupada sempre com o que vem depois. Ou seja, vai faltar dinheiro amanhã? Eu vou ter comida amanhã? Eu vou perder o meu emprego ou não vou perder meu emprego? Eu vou dar conta de fazer esse projeto ou não vou dar conta de fazer esse projeto? Como é que vai ser? Eu vou morrer? Eu vou ficar doente? Pessoas que pensam em coisas boas e coisas ruins, né? Como é que vai ser a minha viagem? A pessoa muitas vezes tem uma notícia maravilhosa, ganhou uma viagem, mas ela fica tão tensa no depois que ela até acha: como é que vai ser essa viagem? Como é que vai ser essa viagem? Eu tenho que comprar roupa para essa viagem? Eu tenho que fazer isso para essa viagem? Ela transforma aquilo em motivo de ansiedade. O que ela esquece? De curtir a viagem. Ela não consegue olhar do lado de fora e sentir essa estrada que está maravilhosa onde ela está passando. Ou que tem algum problema nesse momento aqui. O que falta nessa pessoa? Viver o agora. E aí eu pergunto para você, qual que é o melhor momento da sua vida? O melhor. Eu posso perguntar assim, qual que é o momento mais feliz?
Eu acredito que na minha vida, o momento mais feliz da minha vida foi a hora que nasceu a minha filha. Aquele momento foi o mais feliz da minha vida, o mais gratificante. Mas qual que é o melhor momento? É esse, exatamente esse que eu tô aqui agora falando com você. Porque esse momento é o único que eu posso mudar. Eu posso falar uma coisa muito ruim para você e posso falar uma coisa muito boa para você. Esse é o momento melhor, porque esse eu consigo fazer diferente. Esse eu posso transformar. Por isso que é importante eu estar presente. E aí, tendo noção disso, o tempo inteiro, gente, eu estou no trânsito, alguém me atravessa, alguém faz alguma coisa e eu fico, na hora nervosa, eu falo assim, o que é isso? O que eu vou fazer do meu melhor momento, que é esse que eu estou vivendo agora? O ontem, o agora há pouco, eu não posso mudar mais. Se eu fiz alguma coisa errada, o máximo que eu posso fazer é pedir desculpas para a pessoa a quem eu magoei. O daqui a pouquinho, não sei o que vai acontecer, mas esse agora eu posso mudar. E aí eu pergunto na hora no trânsito, o que eu faço com o meu melhor momento da minha vida? Fico em tranquilidade, vai em paz. Algum motivo essa pessoa tem para estar fazendo isso no trânsito. Se eu tenho que chamar a atenção da minha filha, como é que eu faço para ser o melhor momento da minha vida? Se eu estou aqui no trabalho entrevistando, como é que eu faço para fazer esse momento melhor da minha vida? E aí a minha vida vai de momento em momento. A partir disso aí, gente, eu começo a me vigiar e hoje já é mais automático na minha vida. Por isso, eu falo para você que é ansioso. Como é que você faz agora o seu momento melhor? Ficando presente. Imagine que a cada segundo você está vivendo o melhor momento. E aí você não vai querer estragar esse momento por conta do que vem depois. Você vai querer viver esse melhor momento. Eu espero que eu tenha conseguido passar para você a importância de viver o agora. Eu tenho certeza que a ansiedade vai embora. Faça a pergunta sempre, qual que é o melhor momento da minha vida? E você vai sentir a noção de que este é o melhor momento e você vai querer fazer ele da melhor forma possível, não ficando nervoso e nem ficando ansioso agora, ok? Se você tem mais dúvidas, você entra em contato com a gente, como eu disse, manda pelo site silvanaresende.com.br, manda no nosso YouTube também, manda e-mail para mim, que eu vou estar sempre à disposição para estar respondendo uma pergunta tua, tá bom? E agora eu vou, então, para a próxima parte do nosso programa, que é dando uma dica também de tranquilidade, não é isso? Tranquilidade. O que é isso, Silvana? As pessoas falam sempre em yoga e falam, não dou conta de fazer yoga. E é por isso que a gente está aqui com a Tereza Moraes, que é professora de yoga, que pode falar pra gente. Muita gente tem esse preconceito, né? Acha que é uma coisa muito devagar. Eu fiz yoga durante muitos anos e posso comprovar que não é nada devagar, não é isso? O que é que você fala para essas pessoas, então, que acham que é ficar yoga, é ficar lá só meditando? Experimente. Yoga, teoricamente, não é possível saber o que é. Nós precisamos realmente praticar e entrar em contato com a prática para entender os movimentos que estão acontecendo no corpo numa prática de yoga e a dificuldade que nós temos em lidar com aquelas práticas, em lidar com aquele exercício ou aquela prática de respiração. Então, yoga, na verdade, é um resumo, não é isso? É um misto de quê? Respiração. Respiração. A prática de yoga é composta por exercícios respiratórios, por posturas psicofísicas, que são chamados os asanas, pela prática meditativa, por práticas de relaxamento. Então, uma aula de yoga é composta de todas essas técnicas, né? Agora, você falou aí, na verdade, ela busca um equilíbrio, não é isso? Um equilíbrio energético também. Também. O yoga vai trabalhar o ser humano em sua totalidade. Ele olha para o ser humano de uma forma holística. Então, se você busca o yoga para cuidar da sua ansiedade, por exemplo, você vai receber do yoga muito mais do que o tratamento da sua ansiedade. O yoga vai ajudar a você se conhecer melhor, a se conectar com as suas emoções, a ter mobilidade no seu corpo, maior flexibilidade e maior autonomia no sentido de perceber quem você é, de perceber quais são as suas emoções, como você se encontra naquele momento.
Tereza, então vamos aproveitar e dar uma dica. Ansiedade, que é o que a pessoa pediu, né? A Esther pediu a dica. Supor que a pessoa esteja num ambiente de trabalho muito tensa, muito nervosa, muito ansiosa. Tem alguma técnica de yoga que pode ser aplicada nesse momento da pessoa sozinha ali melhorar? Tem, sim. Então dê a dica pra gente. Sentadinha, se uma pessoa está sentadinha assim, o que ela pode fazer? Respirar. Respirar é um dos melhores remédios que nós temos e com certeza vai auxiliar muito. E a pessoa pode estar sozinha, mas ela também pode estar acompanhada numa reunião. Ninguém vai perceber que ela começou a respirar de forma diferente. E isso vai auxiliar a tranquilizar o corpo. Então, a minha dica é que a pessoa leve a respiração para a parte baixa do tronco dela, que ela possa trazer a respiração para o abdômen. Então, respirando pelas narinas, tanto a inspiração quanto a expiração, de forma lenta, suave, silenciosa, e deixando que essa respiração vá se aprofundando. Se você conseguir manter a fase da expiração maior do que a fase da inspiração, ou seja, soltar o ar de forma mais lenta do que você inspirou, você ainda vai ter maior benefício dessa respiração. Daria para contar alguns segundos e é inspirar pelo nariz e expirar pelo nariz também, nada pela boca. Nada Mas pela teria boca. assim, e nada também muito profundo não, né? Ou pode puxar? É profundo, mas não tem força, não tem esforço. Então, é profundo porque é grande. Eu posso demorar 6 segundos para encher meu abdômen de ar e esvaziar em 8 segundos. E quantas vezes deve se fazer isso, Tereza? Se a pessoa estiver muito ansiosa, se tiver um momento de muita crise, até que você vai se acalmando. Então, às vezes, 3 minutos, 5 minutos, até que realmente você sinta o efeito da respiração. Agora, você colocou aqui no abdômen. A pessoa, ela tem que encher o abdômen aqui, ou ela tem que encher aqui os pulmões? Porque muitas pessoas, na hora de puxar a respiração, faz assim com o ombro, né? Sim. Tem que cuidar disso para não vir para cá, né? Para fazer a respiração yogi, nós utilizamos toda a nossa capacidade pulmonar. Se você perceber, uma respiração completa, ela acontece no seu tronco todo. Você mobiliza abdômen, tórax e parte alta dos pulmões. Essa respiração que eu indiquei agora é a respiração sedante, é a que vai ajudar a acalmar. Ah, então você vai sentir realmente aqui no abdômen. Agora, se a sua respiração está alta, essa respiração que nós observamos na ansiedade, é a respiração do medo, ela realmente indica que você está num estado emocional um pouquinho alterado, tá? Então, quando você está ansioso, observa, sua respiração está aqui, ela é uma respiração curtinha, né? E tenta passar ela para baixo. E aí você então vai tentar trazer ela para cá, né? Trazer ela para cá é o que vai te auxiliar. Tá. E vai fazendo isso até tentar acalmar. Até acalmar. De 3 a 5 minutos é o suficiente para que você adquira os efeitos dessa respiração. Essa respiração ela pode ser usada também se você tem insônia, se você tem raiva, se você ficou muito nervoso com alguma situação, você também pode trazer sua respiração para o abdômen, né? São formas de ir acalmando a mente. Tá. Outras dicas? Você teria alguma outra coisa no movimento do corpo mesmo? Sim, ainda no ambiente de trabalho, é muito importante a prática do alongamento. Se nós observarmos os animais, eles se alongam o tempo todo, um bicho se mexe o tempo todo. Então, para a gente que fica trabalhando no computador o dia inteiro, ou fica sentado, se eu conseguir a cada 30 minutos, 1 hora, mobilizar um pouquinho o meu corpo, eu tenho grandes vantagens em relação à dor, né? Então, uma dica que eu vou dar para vocês é o movimento do gato e do cavalo, que você pode fazer na cadeira, que é uma forma de mobilizar a coluna. Nós apoiamos os pés no chão, paralelos, trazemos as mãos nas coxas, com as palmas voltadas para dentro. Separa um pouquinho as coxas na largura dos seus quadris. Pode estar de salto? Pode, vai dar para fazer direitinho. Nós vamos, inspirar, abrindo o peito, levando os ombros para trás e levando um pouquinho a cabeça.
Expirando, deixa a coluna mais arredondada, recolhe o abdômen, olha lá para o seu umbigo. Inspira, abre o peito, leva os ombros para trás, eleva a cabeça. Expira, retornando, recolhendo o abdômen, o queixo pertinho do peito. Mantenha a atenção lá na sua coluna vertebral e observa o movimento de cada uma das vértebras da coluna. Volta com o tronco alinhado. Você pode fazer esse exercício de 5 a 10 vezes, já é o suficiente para mobilizar bem a sua coluna. E é legal porque a gente sente realmente, né, a coluna fazendo assim, né? Sim. E depois ela fazendo assim. Sim. Olha, eu adoraria continuar aqui com você, Tereza, porque eu gosto muito de yoga e eu aconselho para as pessoas que estão nos assistindo também. Muito obrigada pela tua contribuição aqui, tá? Olha, nós vamos ficando por aqui no programa de hoje. Muito feliz de ter proporcionado, né, justamente mais conhecimento também. Um grande abraço e até semana que vem, com certeza.